Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o terceiro vídeo da série Luz do Mestre. Nesta série estamos trazendo raríssimas pérolas do conhecimento ancestral nas palavras de alguns daqueles que eu considero como sendo verdadeiros mestres espirituais. E vamos novamente ouvir uma palestra da mestre Shingai, intitulado O Som Supramundano, que foi proferida no dia 24 de abril de 1987 em Penghu, em Taiwan. E a palestra começa nas palavras da mestre Shingai. Existem dois tipos de sons, o som mundano e o som supramundano. O som mundano é muito importante para nosso conforto sensitivo e mental, mas o som supramundano nos leva de volta a Deus ou à terra de Buda. Primeiramente, devemos discutir sobre o som mundano e sua importância. Todos sabemos que bebés choram por muitas razões, mas a maioria das vezes não por comida ou fraldas molhadas. Se nós, então, os abraçarmos um pouco, conversarmos com eles ou cantarmos uma canção a eles, o choro interromperá. Se lhes dermos sons de sininhos tocando ou outros sons melodiosos, os bebés se desatarão em risos imediatamente e começarão a agitar as pernas no ar com prazer e felicidades. Por que é que as crianças adoram tanto aqueles sons? Pois no útero da mãe, elas já ouviram essas melodias. A única diferença é que as melodias dentro do útero eram da natureza transcendental. Dentro do útero materno, elas estavam conectadas com este super som, ou a fonte de todo o amor, glória e poder, ou simplesmente descritos por muitos como Deus, Tao, ou a natureza de Buda. Nós vamos discutir este maravilhoso som mais tarde. Os fetos, enquanto no útero materno, não comiam nada. Lá dentro não havia ar ou luz solar, e os seus corpos ficavam pendurados de cabeça para baixo num espaço aquoso. E isto não lhes importava de maneira alguma. Os fetos cresciam numa velocidade inacreditável sob tais condições que, se continuassem assim após o nascimento, seriam tão altos como o céu. Visto que no útero materno eles estavam em contacto constante com o som interior, no entanto, após o nascimento, seriam desligados do som. Assim, sentiriam solitários e infelizes e chorariam ao primeiro contacto com o mundo exterior. Nenhuma criança já nasceu rindo. Ela sente uma grande perda, porque o som exterior lhe é agudo. Além do mais, com a delicada pele exposta ao ar áspero e poluído à volta do nosso mundo, sua dor ao nascer é quase insuportável. Mas a criança não pode falar por si mesma, por isso não podemos entender as suas dores. Por esta razão, quando o bebê ouve alguns sons melodiosos, para de chorar por um momento, sentindo-se de algum modo confortado, confundindo-os com o som glorioso que ele costumava ouvir no tempo em que ficava no útero materno. Há pessoas com um sistema nervoso debilitado e têm de repousar em hospitais especializados neste campo. Os médicos lhes recomendariam que ouvissem alguma música suave e doce, a qual as ajudaria, até certa forma, extraordinariamente, de modo a reconstruir seu equilíbrio mental. Às vezes, após o árduo trabalho, voltamos à casa e ouvimos alguma música suave. Então, também podemos sentir uma sensação de tranquilidade e paz. Podemos nos sentir muito relaxados e confortados, não é assim? Até os trabalhadores do campo ou da fábrica exercem melhor suas funções com músicas os acompanhando. Assim, obviamente, a música é muito necessária para o nosso bem-estar mental e psíquico. Desde tempo imemoriável, a música tem sido uma necessidade para a humanidade. Até os animais se sentem atraídos pela música. As plantas tendem a crescer mais com ela. Se a melodia externa é tão importante para todos os seres, o celestial e maravilhoso som interior é ainda mais encantador, cheio de graça e bem-aventurança.
Ele vibra dentro de todas as vidas e sustenta todo o universo. Ainda que tenhamos abundância de músicas mundanas, mesmo que todos possuamos TV, rádio, gravador para nos divertir, às vezes ainda ficamos insatisfeitos, como se tivesse algo errado, sem sabermos o quê. Então saímos à procura de alguma paz e conforto nos campos, na montanha, à beira do rio, para ouvir os sons naturais do vento que sopra através das folhas, os gorjeios dos pássaros, os gritos ofegantes do rio. Por isso, há gente que cria cachorros, gatos, pássaros e outros animais de estimação, que cultivam vegetais e plantas caseiras, não por impossibilidade de suportar a atmosfera da cidade, mas devido à necessidade de se cercarem com substituto natural, que é muito mais próximo à nossa natureza interior e que traz, portanto, algum conforto à nossa alma. Muitos países proíbem a destruição do ambiente natural ou a caça de animais selvagens. É também devido à necessidade de equilibrar a paz e a segurança no interior humano. Se até o som comum do mundo exterior pudesse afetar a existência humana a tamanha extensão, deveríamos saber que existe o som supramundano, conhecido como a melodia interna, a qual possui muitíssimo mais poder incrível, de cujo contacto traria todo o alívio a nosso inquieto ouvido e solucionaria todo o mistério da vida. Esta melodia interna pode curar todos os ferimentos, saciar todos os desejos e matar toda a sede do mundo. Ela é onipotente e todo o amor. Isto porque somos feitos deste som e seu contacto traz paz e felicidade para os nossos ouvidos. É o que foi mencionado na Bíblia. No princípio era o Verbo, som, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e nada do que foi feito sem Ele. Os sutras budistas, ou palavras ditas por Buda, também mencionaram os sons interiores, tais como o som supramundano, o som semelhante ao das ondas do oceano, das batidas de tambores, dos sopros de trompetas, do trovão, dos seres do paraíso, dos sinos, concha, búzio, etc. O Sutra Surangama diz que todos os Budas contam com esta torrente sonora para salvar seres sensíveis, e os Bodhisattvas ou santos e outros seres contam com ela para retornar à sua fonte original. Há também menção da posição dos santos liberados, conhecida como torrente que entra, outras como sons perfeitos, ou Shen Wan em termo chinês. No Sutra Phawha, que menciona o método Lotus, Buda declarou que os que o praticassem seriam capazes de ouvir sons exteriores e interiores igualmente claros, até o som dos devas, seres celestiais, e dos fantasmas, o som dos diferentes mundos e seres, já que o seu ouvido interior estaria aberto. Esses sons são muito familiares para os que praticam o método Kuan Yin ou o método Lotus. Eles representam uma consciência mais alta, uma sabedoria mais elevada que daquele que existe em nosso mundo. É o incrível efeito produzido pelo contacto com esse som que nós prezamos. Sons superiores representam mundos superiores ou suprema sabedoria. Ao ouvir tal som, todo o nosso ser se transforma, toda a nossa perspectiva e ponto de vista se alteram significativamente para o melhor. Nossas cargas kármicas ou más influências no passado delituoso se desprenderão e os cativeiros deste mundo físico se desligarão de nós. Toda esta graça visível e mais invisível nos acompanhará no instante em que nós estivermos reunidos a esse som, fonte de todo amor, glória e sabedoria. Não temos de esperar por longos e árduos anos de prece e práticas ascéticas para colher a merecida bênção. Eis, veja, o reino de Deus está dentro de você. O maravilhoso som removerá todo o vestígio indesejado dos assim chamados karmas anteriores, ou, segundo a Bíblia, o pecado original. É quase como um rio que leva consigo, pela correnteza, todo o lixo mal cheiroso. Já que todas as coisas são feitas deste verbo ou som,
o pecado ou karma não é exceção. Desta forma, podemos contar com esta fonte original de todas as coisas para limpar seus próprios erros. Este som interior é a magna força criadora do cosmos. É a vibração que sustenta e nutre todas as coisas. Sua manifestação no mundo exterior pode ser ouvido como as melodias naturais, tais como o vento, da água, dos pássaros, insetos, etc. Que são manifestações inferiores e podem ser escutados por ouvidos físicos. Mas há sons mais refinados e superiores que são inaudíveis para os sentidos mortais, porque eles vibram em dimensões superiores diferentes do nosso mundo físico. Para captar esses sons superiores, devemos elevar nossos próprios níveis àqueles mundos além de nossos sentidos. Por exemplo, agora vocês estão num auditório e só podem ouvir mestre falando. Caso desejem ouvir as ondas do mar, têm de ir à beira-mar. Da mesma forma, para ouvir sons interiores e superiores, devemos induzir nossa consciência a esses níveis superiores. O caminho a essas dimensões superiores encontra-se no próprio som, pelo qual simplesmente seguimos de volta à sua fonte original. Todos os mundos, altos ou baixos, estão ligados junto ao som interior. Todos esses mundos são feitos do mesmo por este som ou verbo. O suposto pecado original ou karma é também feito por ele. Devemos contar com sua própria e mais poderosa fonte para remover seus obstáculos kármicos desta e de outras vidas, visto que os erros são produzidos por esta vibração ou torrente de som. Talvez esta seja a razão pela qual Buda Gautama declarou que o pecado é iluminação. Não é absolutamente sem lógica. Se pensarmos cuidadosamente, a primeira vez que transmigramos a este mundo, de onde nós adquirimos estes pecados? De onde eles vieram para se unirem a nós, os impotentes e inocentes? Desta forma, podemos saber que originalmente não havia pecado, não havia erros, já que todas as coisas são feitas por este som interior ou verbo, sem nenhuma exceção. Se pecamos, é só a aparência superficial, as influências do ambiente exterior. Não era inato dentro de nós, compreendem? Porém, mesmo que vocês ouçam Shifu, que quer dizer mestre, dizer que não possuímos pecados no início, não significa que todos os seus pecados vão desaparecer. Visto que não basta apenas compreender intelectualmente. Para desfazer-se desta carga que coletamos desde os tempos imemoriáveis, é necessário a poderosa vibração interior ou som supramundano. Naturalmente, ouvir os discursos dos santos ou ter contacto com tal pessoa nos ajuda a limpar um pouco dos pecados superficiais ou originais. Até ler escrituras sagradas pode causar algum efeito de purificação. Mas há uns traços bem enraizados e profundos de impurificação que não podem ser limpados tão facilmente. Requer constante purificação pela torrente do som interior. Portanto, necessita praticar o método Kuan Yin, ou seja, ouvir a maravilhosa corrente sonora interior. Visto que esta torrente de som possui inacreditável força, se nós entrarmos em contato com ela, qualquer partícula do pecado será lavada gradualmente. Esta força invisível ou corrente de som não pode ser percebida pelos sentidos comuns. Caso desejemos ter contato com ela, devemos elevar nosso nível até ao dos mundos superiores, onde a corrente sonora começa a ser audível. Nestes níveis, nós vemos e compreendemos coisas das dimensões superiores. Nossa sabedoria não é a do humano comum, mas elevada gradualmente à da natureza divina. Enquanto nosso nível ainda está neste nível inferior, podemos apenas perceber os sons deste mundo, tais como os sons dos pássaros, da água corrente, do vento que sopra, dos cantos dos insetos, etc. Ou qualquer outro som desta dimensão física. Se quisermos ouvir sons superiores, ver mundos mais elevados, nossos sentidos superiores devem ser desenvolvidos ou abertos. Para ter esta fortuna, devemos procurar por alguém que não tenha somente sua própria percepção interior desenvolvida até o grau superior, mas também a capacidade de nos ajudar a desenvolver a nossa própria. Portanto, isto requer um guia, que seja um mestre do caminho, que seja como um guia de viagem, conhecedor de todas as coisas da estrada afora.
Caso desejemos ir aos mundos superiores, apenas lendo sobre isto não basta. As escrituras religiosas só descrevem estes mundos, justamente como um mapa de um determinado lugar. Para conhecer realmente o lugar, temos de ir lá pessoalmente. E se formos com um guia, então será mais seguro e mais rápido para nós. Ter um mapa serve para estimular nossa vontade de visitar o lugar, assim como a leitura das escrituras. E isto nos faz mais ansiosos para alcançar aqueles verdadeiros mundos. Se não tivermos um senso de discriminação esquecedor dos seus propósitos inferiores, então estaremos confinados a ficar presos neste nível mental inferior de conhecimento, sem poder elevar até à última etapa. Há aqueles que possuem a chave das dimensões superiores, que pode abrir os novos mundos para nós e deixar-nos entrar para uma visita ou uma residência permanente. Frequentemente dizemos que temos obstáculos kármicos ou pecados. Como sabemos disso? É porque nós mesmos estamos cheios de problemas e misérias, às vezes mesmo sem nenhuma razão aparente. Embora superficialmente nossa vida pareça satisfatória, especialmente do lado material. Temos muito dinheiro, um bom casamento e filhos amáveis, todos que podem cobiçar no nosso status social. Mas na realidade, nem mesmo podemos nos sentir felizes e dificilmente podemos escapar de todas as dores que os humanos devem experimentar. Este é o assim chamado karma, ou efeito de nossas más ações no passado ou do presente. Algumas vezes os efeitos vêm quase que imediatamente, outras vezes nem tão rápido ou óbvios. Mas tanto boa quanto má, toda a ação deve frutificar-se num determinado instante da vida de uma pessoa. Colhemos então o que semeamos antes. Esta é a inequivocável lei da causa e efeito que a Bíblia também me ensinou. Já que semeastes, então deverás colher. E os budistas chamam isto de karma. Além disso, estamos desconectados do poder divino, manifestado como o som interior supramundano. Sempre temos a sensação de perda e solidão neste mundo, não importa quantos bens materiais nos são oferecidos para confortar a vida, ainda que o reino todo seja dado a nós ou tenhamos o direito de dirigir o mundo inteiro. De facto, quanto mais alta for a posição, maior será a responsabilidade. Dificuldade decai sobre a cabeça que sustenta a coroa. As realizações mundanas nunca são as mais elevadas. Alegria e divertimento do mundo nunca são de natureza eterna. A alma dentro de nós, o ser real, sempre anseia pela mais alta e mais nobre glória, e neste mundo nada de natureza material oferecerá a ela qualquer valor real. Por isso, frequentemente sentimos tal inevitável solidão nos invadindo furtivamente a qualquer momento, nos fazendo sentir insegurança e insatisfação. Somente quando estivermos religados à corrente de som interior, fonte de toda a glória e bem-aventurança, e nos lavarmos novamente na água da imortalidade, poderemos então saber a alegria e felicidade até agora nos são desconhecidas. Por exemplo, nosso corpo está ileso e saudável. Aí, de repente, alguém amputa um dos nossos braços. Isto não nos seria penoso? Mesmo que o braço cortado ainda esteja lá para que o vejamos, não tenha alterado a sua forma, mas está agora separado do nosso corpo e, portanto, não tem mais vida e utilidade. Parece estranho, deplorável e morto. Ficará podre num abrir e fechar de olhos. Porém, se quisermos que este reassuma a sua função original, o braço tem que ser ligado de volta ao seu lugar interior do nosso corpo. Na Alemanha, médicos cirurgiões já tiveram sucesso na arte de restaurar membros amputados do paciente. Esta é uma tarefa demasiadamente difícil. Há de emendar cada célula de volta e dar-lhes vida novamente. Após o tratamento, o membro separado poderá reassumir sua função original. A essa hora, o membro começará a se sentir satisfeito e o corpo também se sentirá contente depois da feliz reunião. Mesmo com o nosso corpo de luz invisível, se for desligado da grande fonte de saber, chamada a corrente do som interior, sentiremos as inevitáveis dores do mundo material. Se, porém, estivermos conectados novamente com essa fonte de todo o amor e harmonia, experimentaremos outra vez imensa alegria e glória. Enquanto formos separados do som interior ou inestimável tesouro,
iremos nos manter em incontáveis problemas. É como um braço quebrado e separado do corpo após um acidente. Cobre-se de sujeiras e parece morto e miseravelmente deformado. Tudo isto não é culpa do pobre braço, mas por causa do acidente. Nós humanos somos assim também. Desde o nosso nascimento ficámos desconectados com a fonte de todo o poder. Por isso, nós nos metemos em muitos problemas sem solução real. Mesmo que estivéssemos sem vontade de defrontá-los, eles viriam ao nosso encontro. É o que podemos chamar de sina. Às vezes isto é causado por outros ambientes ou circunstâncias. Por exemplo, um homem, normalmente um bom cidadão, tem uma família sem dificuldade material. Então um dia, por acaso, acontece um desastre e todas as suas posses se vão. Além disso, sua esposa adoece e seus filhos correm risco de morrer de fome. Ele não é mais capaz de achar um emprego e nada pode ajudá-lo. Imaginando esta situação desesperadora, para salvar-se e a sua família, ele tem que sair para roubar alguma coisa e, portanto, comete um crime ilegal. É a circunstância que o forçou a agir mesmo contra a sua própria vontade, não é o que ele faria normalmente. Similarmente, nós não possuíamos pecado no princípio. É apenas a sujeira exterior que se prendeu à nossa capa. Caso estejamos de novo conectados com a água da vida, ela vai limpar todos os pecados indesejáveis, dando-nos a primordial glória, a qual todos herdamos. Enquanto estamos separados desta fonte de poder, se formos afortunados o suficiente a ponto de encontrar alguém que está mergulhado nesta corrente de som e que pode mesmo emprestar-nos um pouco do seu próprio tesouro, então nós receberemos automaticamente alguma graça e bênção de Deus. Como a própria pessoa está diariamente em contato com Deus e a fonte de todo amor e glória, somente uma mirada de seus olhos divinos é suficiente para preencher-nos de jubilo e felicidade. Podemos mesmo até elevar-nos em Samadhi, que é um êxtase divino, e esquecermos de todas as responsabilidades mundanas. Este é o verdadeiro amor supremo, ou assim chamado o verdadeiro santo, verdadeiro mestre. Se chegarmos aos seus pés, nossos karmas serão lavados. Mas para nós seria melhor que soubéssemos onde fica a fonte de som e lá nós nos lavássemos. Mesmo que eu própria saiba onde está a fonte de água e possa satisfazer suas sedes por um momento, porém isto é ainda limitado. Se eu parar de dá-la a vocês, ainda ficarão sem. E se eu lhes mostrar onde é a torrente de água? Então vocês terão um suprimento para toda a eternidade e podem até mesmo dar a qualquer um que precise dela. Há pouco mencionei a história do braço quebrado. Se não for restaurado ao seu lugar original do corpo, sua carne mudará de cor, ficará podre e o morto num abrir e fechar de olhos. O mesmo vale para nós. Se não nos unirmos à nossa própria fonte de vida, desaparecemos aos poucos, murchos como ramos secos. Creio que há muitos países que apresentam este tipo de cirurgiões hoje em dia, não há? Na Alemanha Ocidental há hospitais especializados neste tipo de trabalho, mas não muitos. Não há também muitos médicos especializados neste campo, porque exigem muitos anos de devoção daquele que deseja completar este curso. Ainda, o trabalho requer toda a dedicação e tremenda paciência. Todas as células serão emendadas e costuradas de volta, uma a uma isoladamente, numa confecção tão delicada como se o braço nunca estivesse separado do corpo. De outra maneira, o sangue não poderá correr e as células morrerão. Então o processo será uma perda de tempo e esforço. É mesmo um extraordinário trabalho de salvamento de vidas. Não é de se surpreender que as pessoas considerem estes cirurgiões como deuses. Estes doutores não só desempenharam muito em seus aprendizados, como também têm de trabalhar até com mais afinco depois da sua habilitação. A operação cirúrgica deste tipo exige horas, ou um dia todo de eterna atenção e trabalho dedicado. No decurso da cirurgia, nenhum médico pode sair do seu trabalho ou descuidar-se dos seus movimentos. As mãos devem estar perfeitamente calmas e firmes. Qualquer movimento falso inutilizará todo o trabalho. Após uma operação bem-sucedida desta natureza, o braço quebrado deve viver e funcionar como normal. Não é um incidente inacreditável? Uma vida humana é bastante similar.
Somos, na maioria das vezes, infelizes com a nossa sorte. Não importa quanto material confortável a vida nos ofereça, porque estamos separados do nosso grande e verdadeiro eu. Justamente como um membro quebrado, se não for costurado de volta ao lugar original, ficará podre, eventualmente, e enquanto isso sentiremos a miséria da separação. Para que fiquemos unidos de novo conosco mesmos, devemos procurar um perfeito cirurgião que seja capaz de nos costurar a vida de volta. Então sejamos costurados de volta a esse eu original, à fonte de todo o amor e poder, de toda a felicidade e júbilo, de toda a alegria e glória. Esta fonte de alegria eterna está dentro de nós, é denominado Deus, o reino do paraíso, Tao, natureza de Buda, Magno Eu. Se ficarmos separados do Magno Eu, é que experimentamos uma inexplicável solidão, sentimos miseráveis e infelizes, como o braço que foi separado do seu corpo, não há sequer um sinal de vida nele. Só depois de que estiver reunido com o corpo é que o sangue começará a correr nas veias e ele tornará a viver. A corrente sonora é o único poder capaz de nos ajudar a reunificar com nossa magna fonte. Ela unifica todo o cosmos. De fato, todas as coisas estão amarradas juntas por ela. Só de vez em quando, como no caso na maioria de nós, a conexão é obstruída. Se não procurarmos por algum caminho para consertar, então a conexão poderá se perder para sempre, ou quase. Em seguida seremos arrastados à roda da transmigração no mundo dos inferiores, nascendo diversas vezes no domínio de Asura, homens, animais, espíritos famintos ou infernos, não seremos capazes de elevar-nos aos livres e nobres mundos espirituais dos santos e de Deus. Como acima mencionado, tornar-se um cirurgião especializado que pode unificar os membros quebrados de volta ao corpo e fazê-los funcionar novamente como antes, deve possuir alto grau de inteligência e verdadeiro amor pela humanidade, deixando de lado o receio por trabalho duro, sacrifício e autodisciplina. Mesmo então ainda tem de passar por muitos testes a fim de que seja selecionado. E são também de muitos raros estes professores hábeis nesta arte. Deste modo, caso haja candidatos demais, então a maioria só pode tomar partido ou assistir à execução, sem ter a chance de experimentar por si mesmo, e tem de esperar por muito tempo por uma chance de praticar. Pelo menos era assim num dos hospitais que conheci na Alemanha. Toda a situação faz com que tornar-se um tal especialista nesta arte cirúrgica seja difícil, visto que após este ser habilitado, não só poderá salvar a vida de muitos, mas também ensinar aos outros a serem como ele. Não é de se surpreender que as pessoas respeitam tal pessoa como um Deus. Agora, para unificar somente um braço quebrado com o seu corpo, exigem tantas condições e árduo trabalho, bem como extraordinária disciplina. Podemos imaginar quantas milhares de vezes a mais, portanto, uma pessoa demora para ser um médico da alma? Como sabemos, enquanto o membro quebrado é costurado de volta ao seu corpo, esses cirurgiões devem dedicar de corpo e alma ao trabalho, mesmo que isto signifique continuar sem se alimentar ou descansar por longas horas. Porque as células morrerão rapidamente e qualquer erro ou desmedido atraso significa vida ou morte no que diz respeito ao paciente. Para que o membro chegue à sala de cirurgia, ele deve ser congelado durante horas, não tendo, portanto, o frescor da carne comum. Se demorar demais, as células estarão completamente inutilizadas. Devemos apreciar totalmente o trabalho pressionado sob tais circunstâncias e ter simpatia àqueles médicos. Tudo por causa dos pacientes é que eles se sacrificam tanto. O mesmo ocorre com um mestre real, que pode unificar as almas de volta aos seus verdadeiros eus outra vez. Não há nenhuma razão egoísta da parte da mestre, mas todo o seu coração e mente são dedicados para o bem dos outros seres. Enquanto salva as almas dos discípulos, mestre tem de sofrer as incontáveis penúrias e dores devido à carga kármica que foi transmitida a ela, a fim de livrar os seus discípulos de enormes pesos. Ninguém pode imaginar o desconforto e dor que o mestre deve sofrer por suas crianças amadas.
Mestre as lava e as ilumina novamente na glória, enquanto Mestre mesmo aguenta todas as consequências de suas más ações do passado. Mestre faz tudo isso e nunca se queixa, como uma mãe amorosa sacrificando tudo pelo conforto de seus filhos, como um médico bondoso que dedica sua vida ao bem de seus pacientes. Desde os primórdios tempos, os verdadeiros mestres têm sido como aqueles doutores, curando as feridas das almas humanas, unindo-as de volta à fonte, trazendo-as de volta à vida novamente e apagando todas as lágrimas e dores da separação. Tendo alcançado o poder supremo, eles poderiam distribuir de graça àqueles que precisassem. O método Kuan Yin, ou método da visão e audição transcendentais, ajudará qualquer um a ser tal qual um médico das almas. Sejam bem-vindos para praticar conosco. Quanto mais melhor. O mundo precisa de tais nobres voluntários. Existem tantos sofrimentos e tribulações neste amargo mar da existência. Poderíamos todos trabalhar com afinco para alcançar o estágio superior, a fim de ajudar seres humanos e todos os seres em geral, curando seus corações e suas almas. Agora vamos ouvir duas perguntas que fizeram à mestre. Querida mestre, ontem assisti a sua palestra e você me deu um pouco de comida abençoada. De volta a casa, enquanto lia alguns dos seus discursos e também comia alimento abençoado, de repente senti um poder aumentando dentro de mim. Era bom e novo para mim. Há mesmo algum poder naqueles biscoitos? Você mesmo experimentou. Então por que pergunta? Sua própria questão revelou a resposta. Qualquer coisa que o mestre lhe dá carrega o poder de salvar a vida. Se tiver medo de ser salvo, então é melhor não comê-los de novo. De outro modo, você será abençoado e pode não ter que transmigrar este mundo miserável novamente. Se você adorar este mundo, não coma os biscoitos que Shifu lhe deu. Antes, eu tentei meditar por monólogos e ouvi sons interiores, mas por medo de encontrar a rede da ilusão, parei de praticar. Isso é correto? Correto. Sons interiores variam muito. Uns são bons e ajudam no progresso espiritual. Outros são maus e devem ser evitados. O verdadeiro e experimentado mestre lhe ensinará como distinguir e até como se proteger de todo o mal. Se você estiver sem tal mestre, você deve se esforçar para ignorá-los. Espero que tenham gostado e luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!